mais chegados, né, queridos? Que irmãos. E eu estava assim fazendo uma pesquisa sobre a palavra amigo. O amigo vem do latim amicus, que significa amado, preferido. Deriva de amare, que quer dizer amor. É interessante. Abre aí em Isaías 41, no versículo 18. Isaías 41, versículo 18. Cara, a pior coisa que tem é você não mexer numa Bíblia a qual você não está acostumado a mexer. Vamos lá. Isaías 41, versículo 18. 41. Peraí. Vamos lá. Cara, não é Isaías 41. Ih. Eu já vou ler. Preste atenção no que eu vou falar com vocês nessa noite. Fala esse versículo para mim, que na minha Bíblia está batendo, que eu acho que eu vou falar errado. Não acredito que eu fiz isso. Tá bom, mas não era esse versículo não, mas tudo bem. Fique em paz. É o versículo onde que o Senhor chama Abraão de amigo. Ele diz, e a ti, meu servo Jacó. E ele chama Abraão de amigo. É 40, perdão, é 40. Aí, só é chamado de amigo alguém em que nós temos profunda intimidade. Concorda comigo? É 41. É o 8, é o versículo 8, perdão. Só é chamado de amigo alguém que nós temos profunda intimidade. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegiste semente de Abraão, meu amigo. O próprio Deus diz que Abraão era amigo dele. Que amigo é esse? É aquele amigo que Deus encontrava todas as tardes, onde Deus palestrava com ele, e ele palestrava com Deus. Mas só pode ser chamado de amigo quem tem intimidade. E nós precisamos ter essa profunda intimidade com Deus. E Abraão tinha essa intimidade com o Senhor. Aí, vamos lá em Tiago 2:23. Vamos lá, Tiago 2:23. Agora está certo que eu não vou perder não. Tiago 2:23. Posso ler? Tiago 2:23. O Espírito Santo fala aos nossos corações nessa noite. Podemos? Cumpriu-se a escritura em que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado de amigo de Deus. Foi chamado de amigo de Deus. Eu quero ser chamada de amigo de Deus também. Eu quero ser chamada de amigo também. Agora nós vamos ler João 15, de 12 a 15. João 15, de 12 a 15. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizer o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho falado. Vamos até aqui em nome de Jesus, meus amigos. Que legal ser amigo, que legal ter amigos. Olha só, os discípulos, para ser chamados de amigo, eles tiveram que passar pelo discipulado. Estou certo ou estou errado? Para quem entende, estou certo ou errado? Os discípulos, para ser amigo, eles precisaram passar pelo discipulado. Mas teve um cara aqui que foi chamado amigo de Jesus e não foi discípulo. Lázaro foi chamado amigo de Jesus. Jesus chorou quando soube que Lázaro tinha morrido. Gente, presta atenção. A palavra que Deus quer botar no meu e no teu coração, e Deus quer forjar em mim e você, nessa noite, ser um amigo raiz. Existem 3 tipos de amigos. O amigo folha, que linda, que árvore linda, que árvore frondosa, que árvore com folhas verdinhas, que árvore enfeitada com todas as folhas, mas quando vem o vento, quando vem ou ameaça o vento, as folhas vão, e vão embora, e não voltam mais. E isso é triste demais. E eu não quero ser uma amiga folha na vida de vocês. Eu quero aprender com o exemplo que a Bíblia me dá, com o exemplo dos amigos da Bíblia. Mas existe também outro tipo de amigo, o galho. Aquele que é o ramo, que é o galho. Quando você está produzindo, quando você está dando fruto, quando aquilo está, poxa, ele está permanecendo, o galho está forte, está aguentando contigo, que bacana, oh, que beleza, ali está o galho sustentando. Mas, de repente, quando é para frutificar, o galho quebra. O galho quebra. E o fruto cai. O fruto cai. O fruto cai. Os folhas voam. Os galhos quebram. Mas existe um amigo raiz. O amigo raiz pela qual as raízes, esse é um que muitas vezes ninguém vê. Esse amigo raiz é um que muitas vezes, querido, ninguém vê. Mas quando vem um vendaval na sua vida, quando acontece qualquer coisa, ele aparece. Ele vem, ele traz uma palavra. Ele muitas vezes não te diz nada, meu amigo, minha amiga, mas ele está ali. Ele está ali. E a pergunta que não quer calar essa noite para meu coração, para o teu coração: que tipo de amigo eu sou? Que tipo de amigo você é? Que tipo de amigo nós somos? Porque Jesus, nesta noite, Ele quer forjar em nós, Ele quer forjar em nós amigos raízes. Mas por quê? Porque a Bíblia também diz que há amigos mais chegados do que irmãos. É mentira? É mentira? Eu estou mentindo? E hoje, nós precisamos nos levantar e tomar uma posição. Poxa, estou cheio de problema. Poxa, estou cheio de dor. Poxa, Benê, os nossos problemas,
A minha circunstância não me impede de ser uma amiga raiz. De ser pelo menos leal. Porque fidelidade, fidelidade mesmo, só Deus é fiel de verdade. Porque nós até tentamos ser fiel, mas pelo menos um pouco de lealdade para esse chamado. Hoje eu abençoei algumas pessoas. Abençoei com uma palavra. Amiga, você é minha amiga. E eu quero estar aqui, ó. A hora que você precisar. Nessa noite, queridos. É essa pergunta que o Senhor nos faz. Que tipo de amigo você é? É um amigo folha? É um amigo galho? Ou é um amigo raiz? O Senhor quer forjar esse caráter em nós nessa noite. E eu vou um pouco mais além. Que tipo de amigos nós somos para a Igreja de Cristo? Porque o vento, ele está balançando. O vento, ele está soprando. E não pensa que esse vento vai cessar, não, porque ele vai continuar. E quantas folhas vão voar ainda? Que tipo de amigos nós somos? Porque Deus, quando chamou Abraão, disse: Abraão, meu amigo. Jesus, agora não vos chamo mais de servos. Sabe por quê? O servo, ele não sabe de coisas com profundidades. Mas o amigo sabe. O amigo sabe. O amigo sabe de coisas profundas. Mas Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro era amigo de Jesus. O que Lázaro poderia oferecer para Jesus? Eu posso dizer para vocês que talvez Lázaro nem abrisse a boca, mas Lázaro estava ali. Lázaro estava ali como um amigo raiz. Tanto que Jesus chorou quando Lázaro morreu. Eu vou mais à frente um pouco, parei um cadinho. Jesus lá crucificado. Jesus sendo crucificado lá naquela cruz. Uma pergunta que eu vou fazer para você. Alguém que não tem intimidade com você, coloca a cabeça no seu peito? Alguém que não tem intimidade com você, coloca a cabeça no teu peito? Não. Não coloca. E estava ali diante daquela cena João. João estava ali diante da... Eis que aí está, mulher, aí é teu filho, aí é tua mãe. Ele não podia fazer nada. João não podia fazer nada para reverter aquele quadro. João não podia fazer nada para mudar aquela história. Porque senão as escrituras também, se ele pudesse fazer alguma coisa, as escrituras não iam se cumprir. Mas João estava ali. E a presença de João nos mostra que ali estava um amigo raiz. O nome de Lázaro, quando é citado como amigo de Jesus, isso nos mostra que em muitos momentos, quando ninguém mais estava, Lázaro estava ali. Lázaro estava ali.
porque o vento realmente balançou, soprou muitas folhas. Quebrou os galhos. Mas a raiz, a árvore pode ser cortada. A árvore pode ser até cortada. Mas o cara, quando vem as situações difíceis, a árvore está ali, ó. A raiz está profunda, fixa. Porque Deus nos chama nesta noite, igreja, para ser amigos raízes. Porque nesta noite Deus quer forjar isso, sabe por quê? Quem está do seu lado precisa de um amigo raiz. Quem está do seu lado precisa de um amigo, sabe por causa de quê? Todos vamos passar. Todos vamos passar. Todos vamos viver. E sabe o que, Juan? A gente precisa de alguém que pelo menos não precisa falar nada. O vento soprou, as folhas se foram, o vento, o galho quebrou. Mas a raiz ficou. Aí a raiz ficou ali, ó. A raiz ficou ali para quê? Para dizer para você, eu estou aqui. Eu estou aqui. Vamos pensar junto. Vamos chorar junto. Sabe por quê, queridos? Que Deus está nos chamando para ser amigos. Porque com um colega a gente usa e troca anel. Mas com um amigo a gente faz aliança. Com um amigo a gente faz aliança. Haja o que houver, venha o que vier, que o Senhor sopre no seu coração, que o Senhor sopre no meu coração, que o Senhor nos faça fortalecer e crescer e ser amigos raízes. Amigos raízes. De todo o meu coração, diante da presença do Pai, eu chamo vocês de amigo e digo para vocês, amigos, amigas, eu preciso de vocês. Sem vocês eu não vou dar. Sem você eu não vou continuar. Mas como, Benedito, está difícil. Oh, se dois estiverem juntos, a gente vai conseguir romper. Por que não? Porque há amigos mais chegados do que o irmão. Eu posso dizer para vocês, com experiência profunda da vida que eu levo. Eu não tenho ouro. Eu não tenho prata. Mas você quer saber? Eu tenho amigos. Eu tenho amigos raízes. Sabe por causa de quê, querida? Quando o vento soprou na minha vida, todos se levantaram. Todos se levantaram. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu não sou, mas eu vou ser uma amiga raiz. Eu vou ser. E nessa noite, o Senhor nos convoca para ser amigos raízes. Amigos raízes, independente de qualquer coisa. Eu sei que você está aí, Vaguinho. Eu sei que você está aí, Leandro. Isso é bom. Valesca, eu sei. Viu, Júlia? Oh, eu sei que você está aí. Pastora Marta, eu sei que a senhora está aqui. Marcela, Mary, Bia, Cristina, Valéria, Maria, irmã Elza, pastor Elton, Rosângela, Laís, eu sei que você está aí. A gente precisa. Viu, Daniel? Eu sei que você está aí, cara. Não quero pecar não, mas eu quero dizer para a igreja, eu sei que vocês como igreja estão aí como amigos raízes. Sabe, irmão José Rilma? Sabe como é que é? E a gente conta com os amigos raízes. E eu clamo assim, pela igreja de Cristo, em todas as nações, porque a igreja de Cristo em si, a igreja de Cristo em si, precisa de amigos raízes.
de amigos que quando vem o primeiro vento, não voam. Não voam. De amigos que quando os galhos se quebram, se vão. A igreja precisa, a igreja de Cristo em si, precisa de amigos, raízes, que a graça do Pai fale no profundo do teu coração. Não tenho ouro, Adriano, e nem tenho prata. Viu, meu ali? Mas eu quero ser uma amiga raiz na sua vida. Viu, Felipe? Viu, Juan? Viu, Arthur? Viu, Júlia? E essa menina aí do lado aí, que eu não sei o nome,essazinha também aqui, que eu também não sei. É importante. Eu gostaria, pastora, que a senhora subisse até aqui. Que a graça do Pai fale no profundo do teu coração. Eu chamo vocês de amigos raízes. Você pode louvar o Senhor com suas palmas? Eu quero ser sua amiga raiz. É um desafio para nós como Igreja do Senhor. Deus tem as suas formas de falar. E eu costumo dizer que Deus é muito simples. Nós não precisamos de palavras eloquentes. Não precisamos de um curso que nos leve a sermos mestres, doutores, para anunciar a palavra. Porque a palavra em si só, ela é. E nada pode mudar. Nós mudamos. A vida muda. As coisas mudam. Mas a palavra de Deus, ela permanece fiel. Entendendo que essa noite em específico, o Senhor está nos conduzindo a vivermos um nível de amizade mais profunda. Aonde nós possamos sentir falta um dos outros. E muitas das vezes nós falhamos. Falhamos mais do que acertamos. Porque às vezes passa a semana, chega o final de semana, o que a gente faz? Aquele que é amigo raiz, ele sente a força quando recebe o alimento da água. E vai se fortalecendo cada vez mais. E vai se expandindo cada vez mais. E hoje pela manhã nós estávamos estudando acerca da missão da igreja com a classe de batismo. E uma das funções, uma das missões da igreja é expandir o evangelho. O evangelho não é só para ser vivido, não é só para ser visto, é para ser expandido. E às vezes nós somos tão fáceis de expandir tantas coisas. Expandimos ira, expandimos brigas, expandimos desamor, expandimos raiva. Mas nós fomos chamados para expandir o reino. E no reino existe amigos. O próprio Jesus fez isso. Jesus fez amigos. Jesus não tinha prediletos. Quando se fala de discípulos, não haviam prediletos, mas haviam aqueles que eram mais chegados. Haviam aqueles que conseguiram desenvolver uma amizade com Jesus. E poderiam perceber quando não está bem,
E podiam observar os momentos em que Jesus precisava também receber uma palavra de um amigo. O amigo ali estava. A pergunta é: temos sido o amigo folha, que quando o vento vem, vai para longe. Vai para onde o vento levar. Amigos galhos, talvez, olhando, a gente vê que existem algumas árvores que têm os seus galhos bem fortes, mas nada pode impedir de que esse galho seja cortado ou seja quebrado. Já a raiz é muito difícil de você conseguir eliminar uma raiz, seja ela da árvore que for. Lá em casa eu estava com 2 mudinhas de graviola. Já estava desse tamanho. As formigas comeram todas as folhas. Ficou aquele galinho. Mas brotou novamente. O rapaz foi lá limpar o meu terreno. Fui procurar, cadê meus pezinhos de graviola? Os 2. Isso tem uns 2 meses. Falei, depois eu planto novamente. Semana passada eu fui lá no quintal, o que eu encontrei? Os 2 pezinhos de graviola. Porque ele cortou o tronco. Mas a raiz ficou. E brotou novamente. E nós precisamos, como igreja, receber de Deus esse desafio. Mesmo que corte, Adriano, os nossos troncos, mas a raiz precisa permanecer. E nós vamos brotar novamente. Muitas folhas se foram. Estiveram nesta árvore chamada cura. Muitas e muitas e muitas e muitas folhas. Mas elas se foram. Ficaram poucas. Passamos pelo outono e pelo inverno. Alguns troncos também foram quebrados. Algumas alianças também foram quebradas. Mas a raiz ficou. A raiz ficou e por isso estamos brotando novamente. Por mais que se corte o tronco, mas a raiz ela permanece e o Senhor vai fazer brotar novamente. Que sejamos raízes, Cristina, porque através de você como raiz brotará novamente. Que sejamos, em nome de Jesus, irmã Vera, como raiz, para que brote novamente. Pode vir a luta, pode vir o cortador, pode vir o migrador, mas o Senhor é aquele que dá a força. A árvore que é plantada junto aos ribeiros de água, diz a palavra, que dá o seu fruto na estação própria. As suas folhas permanecem verdes, porque elas são regadas pelo Espírito. Que o Espírito Santo regue as nossas vidas, estas raízes. Não se preocupe se por enquanto ainda não conseguem ver o galinho crescer, mas se a raiz está ali, vai crescer. Vai brotar novamente. Vai brotar novamente. Vai brotar novamente. Eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, que vai brotar novamente. Vai brotar novamente. A palavra diz que é o cheiro das águas. É o cheiro das águas. Não é obra de Benedita. Não é obra da pastora Marta. Não é obra dos nossos professores de EBD. Não é obra de homem, mas é obra do Espírito. E a obra do Espírito
Espírito, não há ninguém que possa impedir. É a obra do Espírito. E o Espírito nos fará brotar novamente. O Espírito nos fará brotar novamente. E as nossas raízes cada vez mais profunda. Cada vez mais profunda. Desafio. Eu amo desafios. Desafios. Essa canção que está cantando no fundo fala sobre a intercessão na amizade. Fala sobre não desistirmos dos nossos amigos. E quantas vezes nós precisamos de amigos que estejam perto, ou até mesmo, às vezes, aqueles que estão longe, mas que às vezes nos socorrem. Que às vezes você consegue por telefone ligar, falar, mandar uma mensagem. Eu recebi a mensagem de uma amiga minha um tempinho atrás, e eu só fui ver alguns dias depois, porque ela me mandou no direct, e eu quase não entro no direct, né, do Instagram. Ela pedindo para eu ligar para ela, porque ela estava precisando de alguém. Aí, quando eu vi, eu respondi correndo, né, e a gente começou a se falar, a gente começou a conversar. Mesmo longe. Uma amizade, de adolescência. Estudamos junto, nos formamos junto na escola. Eu casei, ela foi minha madrinha. Ela casou, eu fui madrinha dela. A mãe dela deu banho nos meus 3 filhos, porque agora as próprias mães já dão banho nos filhos, né? Mas na minha época eu, pelo menos, tinha medo, né? Eu consegui dar banho a Alice mesmo, com um biguinho, mas na época dos meus filhos eu tinha medo. A mãe dela que ia lá em casa todos os dias dar banho, até um biguinho cair do bebê. Uma amizade antiga, antiga. Ela mora distante, a gente quase não se vê. A gente se vê muito pouco, às vezes uma vez no ano que a gente consegue se ver. Mas é uma amizade que eu sei que eu posso guardar para sempre. Que onde ela está, ela intercede por mim. Aonde eu estou, eu intercedo por ela. E é isso que o Senhor quer fazer com a gente. É isso que nós precisamos viver isso. E o desafio nessa noite é que você esteja com alguém para você desenvolver, se caso ainda você não tenha desenvolvido esta amizade. A pergunta é, por que você está sozinho? Por que você tem caminhado sozinha? Por que quando você fica fraquinho, você fica mal, você não tem ninguém para falar? Pelo menos um amigo, pelo menos uma amiga. Nós precisamos desenvolver isso. Precisamos, porque é nesse lugar que é um lugar onde nós sentimos segurança para compartilhar. Aprendemos isso na reunião com o Ministério de Louvor. Lugar seguro. E todos nós precisamos de um lugar seguro. Imaginou se a gente não tiver nenhum lugar seguro onde a gente possa falar? Nós vamos só sufocar. Vamos sufocar. Nós precisamos, nem que seja pelo menos um lugar seguro. Ah, pastora, mas eu tenho Jesus. Mas você não é anjo, gente. Você não é anjo para se relacionar com Jesus assim, de pertinho. Vem cá, Jesus, meu amigo, porque eu preciso conversar com você. Não, a gente sabe, a gente fala com Jesus, a gente tem Jesus. Mas nós precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros. Precisamos perguntar, se é cara de pau, você quer ser meu amigo? Você quer ser minha amiga? Se falem pelo menos uma vez na semana. Troca ali pelo menos assim. Oi, estou passando aqui para saber como que você está. Está tudo bem? Está tudo ok? Tá, até domingo a gente se encontra lá na igreja. Precisamos fazer isso. E você vai ter essa liberdade de fazer isso agora. Vai soltar a música. E você pode fazer isso. Você é obrigado? Não. Mas se você quiser, se tem algum irmão, se tem alguma irmã que você quer caminhar mais juntinho, que você quer estar mais de pertinho, e um está cuidando do outro e não desistindo um do outro, porque é dessa forma que a gente vai crescendo. Dessa forma a gente vai crescendo.
Quem aqui não gosta de pegar aquela fruta que são 2 bananas agarradas assim? Né? É como o nome? Inconha, né? Opa, eu ia comer uma, mas eu vou comer 2, porque a banana está agarradinha uma na outra, né? Sim, a gente precisa ser inconha mesmo. Vamos ser cura inconha. Para estarmos juntinhos, para caminharmos juntinhos. E você tem 5 minutos. 5 minutos. Se você desejar levantar do seu lugar, vai sentar pertinho dessa pessoa, olha, eu quero ser sua amiga. Eu quero ser seu amigo. E nós vamos crescer juntos. E nós vamos desenvolver juntos. Crente raiz, amigos raízes, amigos raízes. Isso. Isso, você não sabe quanto esse irmão precisa de você. Você não tem noção do quanto ele e ela precisa de você. Você não tem a mínima noção disso. Mas um dia que às vezes você mandar uma mensagem, dando um bom dia, perguntando como está, talvez vai ser nesse dia que ele vai dizer e que ela vai dizer, olha, como que eu estava precisando. Como que eu estava precisando. Como que eu estava precisando. Amigos raízes, que um vai ver a necessidade do outro, um vai caminhar com o outro, um vai estar com o outro, um vai se importar com o outro. Precisamos nos importar um com os outros. Precisamos nos importar um com os outros. Um com os outros. Um com os outros. Precisamos nos importar um com os outros. E cuidar um dos outros. Benê, vem orar. Marca um café. Marca um suco. Marca um açaí. Marca um encontrinho. Marca uma pipoca. Pastora, não tem dinheiro para comprar um café. Marca uma pipoca. Churrasco de picanha? Vamos fazer um churrasco de picanha. Mas por enquanto pode ser até uma pipoca. Isso é importante, desenvolver essa amizade em nome de Jesus. Não pega muita gente não, porque acaba depois não dando conta, hein? Depois não dá conta. Quer 5, quer 6. Aí não dá certo. Vamos orar.